E se você tivesse a chance de participar de um exame extremamente difícil que lhe daria o melhor emprego do mundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar os participantes tentando derrotar seus concorrentes e passar no teste mais complexo do mundo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o teste extremo em exame. Esses participantes não têm ideia, mas um simples teste de admissão se tornará uma guerra mental. Após se prepararem completamente, um grupo seleto de pessoas entra em uma sala totalmente construída para apenas uma coisa: realizar o exame de contratação mais difícil que existe. Na sala existem apenas algumas mesas e cadeiras, um timer e as luzes do local. Assim que os candidatos se sentam, um homem chamado de O Fiscal entra no lugar e diz que os participantes devem prestar atenção em suas palavras, já que elas não serão repetidas. Inicialmente, o fiscal os elogia por terem chegado tão longe, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram, mas também enfatiza que o verdadeiro desafio começa agora, e que eles poderiam sair dali com o emprego dos sonhos, e para isso eles devem dar uma resposta para a única pergunta feita. Com isso dito, o cara começa a falar as regras do teste. Para começo de conversa, qualquer um que tentar se comunicar com ele através das câmeras ou de qualquer outro jeito, ou com o segurança que ficará na sala, será desqualificado. Segundo, se o papel dos testes que está em cima de suas mesas for danificado por qualquer motivo, a pessoa também será desqualificada. E isso também acontecerá se escolherem sair da sala, independente do motivo. E por último, as únicas regras que importam durante o exame são as da empresa. Então ele pergunta se alguém tem alguma dúvida, e como ninguém fala nada, o fiscal lhes deseja boa sorte, já que esse teste irá ditar como eles viverão os próximos 80 anos de suas vidas. Então o cara inicia o temporizador de 80 minutos, que é o tempo que irá durar a prova, e aí ele sai da sala. Assim que a sala é trancada e o teste tem início, os participantes prontamente começam a olhar o papel que estava em cima da mesa. Porém, a única coisa que vem é que a folha estava em branco. Isso já os faz ficarem tensos e sem rumo. Por conta disso, uma mulher começa a escrever em seu papel o motivo de merecer a vaga e acaba sendo desclassificada e jogada para fora por danificar a folha, algo que deixa os outros ainda mais confusos. E logo, um deles percebem que podem conversar entre si para criarem teorias, sem serem desqualificados. Fora isso, eles também tentam descobrir o que exatamente a empresa quer deles, que tipo de qualificações devem ser mostradas, como por exemplo, o trabalho em equipe, e se o grupo deve trabalhar junto para descobrir algo. Aí, para facilitar as coisas, apelidos são designados para cada um deles, e que fique bem claro que eu não tenho nada a ver com esses apelidos. E os apelidos são o seguinte: White, Black, Brown, Blonde, Brunette, Dark e Deaf. E não teve nenhum critério nesses nomes, fora a babaquice do White. Aliás, o francês é aparentemente surdo e usa óculos. Após os nomes terem sido dados, o White decide testar o que eles podem e não podem fazer na sala e durante o teste. E logo ele comprova que não tem nenhum problema em ficar em pé e andar pelo ambiente. Depois disso, o grupo debate a respeito das possibilidades sobre o papel, como por exemplo, se existiam coisas escritas ali como alguma tinta invisível ou uma marca d'água. Para isso, a Brunette se levanta e coloca o papel contra a lâmpada para ver se revelaria algo, mas obviamente nada acontece, já que não seria tão fácil. Vendo isso, Blonde tem a ideia de usar o lápis para fazer um sombreamento na folha e ver se revelava algo, se esquecendo que não poderia estragar o papel. Como é um baita otário, White diz para ela fazer isso mesmo. A sorte dela é que Black a impede, lembrando o que aconteceu com a mulher que fez isso. Então eles continuam conversando e decidem que todas as folhas devem ser colocadas contra a luz, e é isso que eles fazem. Porém, nada além da escrita indicando a quem a prova pertence é encontrado. E claro, White age como um babaca na hora de pegar a folha de Death. No entanto, com esse fracasso, Black compartilha seus pensamentos, dizendo que existem outras formas de luz que poderiam revelar algo, como por exemplo, a ultravioleta ou a infravermelha. E com isso em mente, os participantes começam a olhar em volta para achar o interruptor e ver se podem mudar a iluminação. Mas infelizmente, dentro da sala não havia um interruptor, e a única forma de ativar as luzes de emergência do local seria começando uma emergência. Ok, antes de tudo, vamos dizer o quão louco esse pessoal é por aceitarem participar de um exame desse tipo, de uma empresa gigante. Qual é, galera? Não é possível que nenhum deles tenha pensado em como qualquer coisa poderia acontecer ali, até mesmo um jogo mortal. Honestamente, seria difícil ficar nessa sala depois de ver esse cara, afinal, nada impede de um laser sair da sala e cortar geral em pedacinhos. Mas referências à parte, o fiscal falar que as únicas regras que importam nessa sala são as da empresa, sem descrever nenhuma delas, pode deixar qualquer coisa em aberto, e você só descobriria testando. Por exemplo, finalizar alguém poderia ser permitido. E esse perigo se torna ainda mais evidente quando um segurança armado entra na sala, e não é muito difícil perceber que um simples
simples teste de admissão não exigiria algo desse porte. Além disso, o jogo claramente tem a sua parte psicológica, que provavelmente vai mexer com as emoções de todos ali. E como deu pra ver, não será tão fácil descobrir qual é a resposta do exame. Afinal, eles não sabem nem qual é a pergunta. Quer dizer, provavelmente eles já sabem, mas não perceberam isso ainda. E até o momento em que se tocarem disso, essa sala será praticamente um campo de guerra mental, já que ninguém ali se conhece. Por isso, eu digo que a melhor coisa a se fazer seria antes de tudo se conhecerem melhor. Nada muito pessoal, apenas o básico, para terem uma pequena conexão e não ficarem o tempo todo em plena desconfiança. É claro que qualquer um poderia mentir sobre si mesmo, porém isso pode ser testado ao longo do tempo. Agora, falando da mulher que foi desqualificada, bom, dá pra dizer que ela apenas não prestou muita atenção no fiscal, pois o cara não disse que era preciso escrever algo. Na verdade, ele até mesmo falou que qualquer dano à folha seria inadmissível, e logicamente escrever nela conta como danificá-la. Outra coisa que chama muita atenção é que o cara simplesmente diz para os participantes que esse teste irá ditar os próximos 80 anos de suas vidas. E como todos ali aparentam estar na casa dos 30 ou mais, isso indica que eles passarão dos 100 anos, o que não é algo muito comum para nós no momento. E talvez essa empresa tenha criado alguma tecnologia referente a aumentar a longevidade humana. E por último, o cara não especificou nada sobre os papéis dos outros candidatos, se você pode ou não estragá-los. O que indica que se alguém quiser sabotar os outros participantes é algo permitido, então guardar o seu papel de uma forma segura seria prioridade, para evitar ser desqualificado por outra pessoa. Como desligar as luzes poderia ser perigoso e talvez não tivesse como ligá-las de novo, os participantes decidem fazer uma votação e ver se fazem uma baguncinha para ativar as luzes de emergência ou não. E como resultado, a maioria aceita a baguncinha. Por isso, alguns dos participantes começam a quebrar as lâmpadas do local. E quando todas são quebradas, uma luz negra começa a brilhar e iluminar a sala com um tom azulado. A má notícia é que mesmo com isso, nada é revelado nas folhas e nem na sala. E por isso eles continuam conversando para ver o que fazer a seguir. Só que enquanto alguns deles discutiam sobre a falta de resultado, Dark percebe que bem perto das lâmpadas quase ultravioletas, existem outro tipo de lâmpada que não foi ativada, e ela supõe que devem quebrar as luzes negras para acender as outras. Ouvindo isso, Black quebra uma das lâmpadas e verifica qual era o tipo de cor da outra faixa, revelando que era infravermelho, um tipo de luz usada para descobrir coisas escondidas em desenhos por historiadores. Então, cuidadosamente, todas as lâmpadas são quebradas e o quase infravermelho é revelado. O problema é que mesmo assim, nada aparece nem nas folhas e nem na sala, e para piorar, já se passou um quarto do tempo da prova. E aí, discutindo tudo que poderiam fazer, o White tem a ideia de usar o papel da candidata desclassificada como material de experimento. Afinal, a dona do papel já não participava mais da prova e não seria desqualificada. Com isso em mente, eles se juntam, e o White rabisca por cima da folha para ver se havia alguma mensagem escrita em relevo. Porém, isso também não dá certo, e o grupo volta a rever quais opções restaram, pois nada deu certo até agora. E rapidamente, o White separa o papel em 4 e entrega um pedaço para Black, dizendo que o cara deveria molhar o pedaço para ver se aparece alguma marca d'água. Mas o Black não estava afim de ficar lambendo o papel igual o pessoal do Round 6 faz com o Dalgona. E aí o White decide dar uma urinada no papel. E apesar de Black dizer que isso não dará certo, já que a urina é estéril, o White continua sua tentativa, e ele até age de uma forma bem babaca ao perguntar se alguma das garotas queria segurar para ele. Enfim, como esperado, nada se revela do pedaço de White, e assim que a tensão estava aumentando durante uma discussão, eles percebem que Death parecia estar vendo algo no papel. O cara começa a falar em francês, perguntando se o grupo podia ver aquilo que estava na folha, e quem traduz é o Dark. Mas obviamente ninguém conseguia ver nada, e aparentemente o cara estava falando apenas coisas aleatórias, dizendo que ver com clareza é essencial. E por algum motivo, o White se irrita com as coisas que o francês fala. Nesse momento, Brown coloca seus pensamentos para fora, e diz que isso provavelmente não é o exame, pelo menos não um convencional, já que todos ali pareciam ter sido escolhidos por sua representatividade, já que eram 4 homens e 4 mulheres de diferentes culturas e nacionalidades. E com isso dito, Brown chega à conclusão que isso foi armado, e que tudo é um jogo feito por antigos vice-diretores da empresa, que devem estar lhes observando nesse momento para se divertirem. Além, é claro, de verem quem será aquele que mostrará as melhores habilidades. E Brown acha isso porque ele é um apostador profissional, tanto que ele até tenta apostar com Brunette se estava certo ou não. Mas Dark, que é uma psicóloga, aponta que Brown é um jogador, e interrompe a parada e diz que ela não deveria fazer isso. Agora, tendo em mente que existe a possibilidade de tudo isso ser um jogo dos chefões da empresa, a equipe começa a discutir se devem jogar em equipe ou individualmente. E para Brown, existe a possibilidade dos chefões ganharem, ou seja, todos eles perderem e serem desqualificados para a vaga. Mas Dark afirma que ele está errado, já que nessa empresa o CEO tem uma participação ativa e gerencia qualquer coisa que tenha importância para a empresa. E ela diz que esse não é um processo normal de recrutamento. Por isso, se tem alguém além do fiscal observando, deve ser ele. Bom, quebrar todas as luzes na sala é no mínimo bem arriscado, e eu diria até que idiota, porque se outras luzes não se acenderem, a sala ficaria completamente escura.
escura, o que faria o exame ser praticamente impossível, fora que também havia o perigo de eles serem desclassificados por isso. Afinal, as únicas regras que importam ali dentro são as da empresa, e ela pode desclassificá-los quando quiser e pelo que quiser, como a destruição de patrimônio, por exemplo. Sem contar que esses tipos de lâmpadas geralmente possuem pequenas quantidades de mercúrio, que é um elemento tóxico, podendo causar problemas caso seja inalado, ingerido ou se entrar em contato com a pele. E também existem outros gases como o argônio e o fósforo, que em pequenas quantidades não são perigosos, mas quando você quebra várias lâmpadas igual essa galera aqui, eles podem deslocar o oxigênio no ar, o que pode ser perigoso em áreas fechadas. Sem contar que algum espertinho pode pegar os cacos de vidro para fazer alguma tentativa de eliminação furtiva, se é que vocês me entendem. Além disso, seria bem inteligente eles se reunirem e discutirem exatamente palavra por palavra do que o fiscal havia dito, afinal, o diabo está nos detalhes. E fazendo isso, talvez o grupo até percebesse que deixaram algo passar. Essa opção é bem melhor do que ficar discutindo várias coisas que eles nem mesmo sabem se faz sentido ou não, deixando a imaginação correr solta e até mesmo fugindo do assunto. Outra coisa que eles poderiam ter feito seria prestar atenção mais no Death, afinal ele passou no processo de seleção e está ali como todos os outros, e deve ter o mesmo nível de inteligência ou até mais. Além de que ele pode até mesmo ser um recurso colocado ali pela empresa para facilitar as coisas, já que se alguém prestasse atenção nele, ia mostrar um lado muito humano e atencioso. Obviamente, Brown acaba desconfiando da Dark por ela saber tanto sobre a empresa, e a questiona de onde vem esse conhecimento. E ela diz que seguiu o conselho do ET Bilu. Tô brincando, galera. Ela apenas diz que soube que havia uma vaga interna, e se candidatou após pesquisar a respeito dela. Mas o estranho mesmo é que aparentemente White e Brown realmente não sabiam direito para qual empresa era a vaga. Apenas sabiam que o salário seria bom, e que teriam que ter muita responsabilidade, dado que foram convidados para participar do teste, ao contrário dos outros que se candidataram. Só que Black também explica que a empresa não fez propaganda por aí, acontece que eles tinham suas fontes, e souberam quando abriu a vaga. Porém, mesmo sabendo mais que White e Brown, os outros sabem apenas algumas coisas básicas sobre a empresa, como por exemplo, que a empresa trabalha na área de saúde, da longevidade para ser mais específico, fazendo remédios que podem retardar o processo de envelhecimento. Além disso, essa é uma das empresas mais ricas do mundo, e surgiu no começo da pandemia que eles estão passando, pois há alguns anos atrás, vários jovens saudáveis adoeceram e começaram a ir de base, e foi essa companhia que criou um supressor que baixou a taxa de mortalidade rapidamente. E apesar de terem congelado as contratações no ano passado, nas sombras a empresa voltou a expandir, e Black supõe que é porque acharam a cura para acabar com a pandemia, o que talvez signifique ter empregos para todos. E isso deixa Brunette muito feliz, o que faz White começar a questioná-la sobre seus motivos para estar ali, se era por conta de algum parente ou não. E ela revela que é porque seu parceiro está doente, e os funcionários recebem um desconto no medicamento. Aí, como bom babaca que é, White pergunta para todos quem mais ali é um caso de caridade, mas ninguém fala nada, já que isso provavelmente mancharia sua entrada na empresa. E mesmo que Brunette acerte a resposta, ela ainda poderia ser desclassificada por conta da motivação. Só que isso não afeta a mulher, e ela usa essa motivação para se promover, dizendo que a sua força e empenho para com a companhia virá disso. Além disso tudo, Brunette parece ter algum tipo de ideia em mente, e vai até o guarda. E aí, com cuidado, ela verifica os bolsos do cara, e pega um isqueiro que estava com ele, já que assim como Black explica, seria possível que o fogo surtisse algum efeito em papéis que foram quimicamente tratados. Porém, ela explica que não é só para isso que serviria, mas sim para também ativar o sistema de incêndio do local, e quem sabe isso expelir algum outro líquido que revele algo na sala, fora o fato de que existem luzes de segurança ali que seriam acionadas, e transformariam a sala em um grande quarto de revelação de fotos, o que quem sabe mostraria algo nos papéis. E o estranho é que nesse momento, Death se levanta e fica encarando o relógio, mas ignorando isso, Brunette sobe na mesa e tenta acionar o alarme, só que infelizmente a chama não alcança o sensor. Aí o salvador da pátria, o White, aparece e entrega um papel para ela queimar e criar uma fumaça para ativar o sensor. E bom, ela acende e consegue fazer o alarme funcionar e o líquido ser expelido. No entanto, nada é revelado em nenhuma das folhas, afinal era apenas uma água normal. Ok, antes de tudo é bom deixar claro que é bem estranho que você vá para um teste esquisito de trabalho para uma empresa que você mal conhece e é extremamente suspeita. Eu diria que na verdade é burrice, ainda mais levando em conta o tipo de exame que será necessário fazer. Aliás, é bizarro que no meio de uma pandemia um teste seja feito em uma sala fechada. E para piorar, essas pessoas ainda aceitaram isso, ignorando o fato de que poderiam ser infectadas de alguma forma, dado que não sabem quem exatamente estaria nesse exame com eles. E como não sabemos como essa doença é passada de pessoa para pessoa, pode ser por via aérea, por exemplo, e aí todo mundo ali tem a chance de estar infectado. Outra coisa interessante é o ponto de vista de Brown, pois para ele isso está mais para um jogo do que para um exame comum, e vendo por esse lado, tudo pode mudar drasticamente, já que as coisas poderiam ir para dois lados. Um deles é que todos se juntem para tentar descobrir como um time, como eles podem terminar esse jogo, e quem sabe dessa forma, todos que tiveram uma participação ativa sejam contratados. E o outro
outro lado é que possa ser um jogo de eliminação, onde o último a sair ficaria com a vaga, e essa opção com certeza faria que uma guerra comece ali dentro, principalmente porque existe uma arma com o guarda. E se tomarmos a segunda opção como mais provável, podemos dizer que existe uma grande chance de que Brunette tenha se ferrado, afinal ela não verificou o papel que estava queimando, e eu com certeza não acreditaria em White cegamente, afinal foi ele quem entregou a folha, e eu diria que é praticamente certeza que a folha que ela queimou é dela própria. E se for isso mesmo, dá pra dizer que o White já começou a eliminar os seus concorrentes. E agora, para piorar, Brunette vê que seu papel havia sumido, então ela olha para o guarda e vê ele vindo em sua direção, entendendo assim que o papel que havia queimado era o dela mesmo, e assim a mulher é expulsa do teste. Poucos segundos depois, os sensores param de expelir a água, e Black vai para cima de White, dizendo que deveria apagar o cara, e quando ele faz isso, as luzes se apagam, revelando que as luzes reagiam à voz. E essa revelação parece fazer os ânimos se acalmarem, pelo menos naquele momento, pois White escuta Death chorando porque sua folha estava molhada, e vai até ele. O cara começa a falar com o pobre francês, e faz ele rasgar a própria prova e comê-la, e assim ele é expulso do teste, deixando apenas o seu óculos caído para trás. Essa ação extremamente babaca do cara faz o clima da sala ficar tenso, e todos começam a discutir com ele. Dark até mesmo revela que o cara tem todos os traços de um narcisista. Aí, enquanto a discussão rolava, Black acerta o queixo de White e o apaga. Então, sem perder tempo, ele e Brown preparam uma cadeira e amarram o otário nela, usando a gravata de Black. E também colocam uma meia na boca dele para ele parar de falar tanto. O grupo até mesmo cogita a possibilidade de jogá-lo para fora da sala, mas acabam não fazendo isso quando a Blonde aponta que só seriam desqualificados se quebrassem alguma regra, ou escolhessem sair da sala. E ele no caso não está escolhendo nada, o que poderia ser arriscado para quem o expulsasse. Black até tenta fazer o cara danificar a própria prova, mas isso não funciona também. E para piorar, alguns segundos depois, White acorda e começa a falar algo. Só que como não dava para entender, Dark tira a meia da boca dele. E aí White fala que precisa tomar o seu remédio uma vez a cada hora, e o momento chegou. Com isso, as pessoas percebem que o homem está infectado com a doença da pandemia, o que é bem irônico, dado que ele estava acusando os outros há poucos minutos. Ele insiste que precisa tomar o seu remédio, e até pede para olhar em seus bolsos. Então Black faz isso, mas não encontra nada, o que faz White suspeitar que haviam roubado seus medicamentos. Além disso, obviamente ninguém ia soltá-lo para procurar. Por isso, a única forma de saber a verdade seria quando ele começasse a sofrer os efeitos colaterais, e por sorte ele só iria de base horas depois. Aí, nesse momento, o cara apaga, e o grupo começa a conversar sobre o que deveriam fazer, já que tem a chance dele estar fingindo para que o soltem. E o estranho é que Dark começa a dizer que ele poderia ser um espião colocado ali para mexer com a dinâmica do grupo. Porém, Brown não leva isso a sério, e começa a suspeitar dela. Afinal, do nada, a mulher decidiu acusar um dos outros participantes, fora que ela parece saber demais sobre a empresa para a qual está fazendo o teste, a Biorg Farmacêutica. Por isso, enquanto todos discutem sobre quem é o provável de ser o espião ou não, Brown se esgueira para as costas de Dark e usa os cintos para amarrá-la na cadeira. E como não ia conseguir se soltar sozinha, Dark confessa trabalhar na Biorg. Só que ela diz que não é uma espiã, na verdade ela trabalha no RH da empresa e ficou sabendo da vaga para um cargo melhor, por isso se inscreveu. No entanto, Brown obviamente não acredita, por isso ele pega um pedaço de papel e corta o próprio dedo para mostrar o que consegue fazer apenas com uma folha, caso ela não revele o que sabe. O problema é que quando ele pega na perna dela para ameaçá-la, eles percebem que ela já havia feito o trabalho antes dele, e por isso o cara começa a torturá-la com palavras para ver se ela desembucha qual é a pergunta do exame. Só que como ela não fala, ele faz um pequeno corte em sua perna. Só que Black não aguenta ver isso e tenta interferir, mas acaba sendo acertado no estômago e cai no chão. Então, Brown pega o pedaço de papel mais uma vez e ameaça cortar o olho de Dark. Só que ele percebe que ela realmente não sabe de nada e para com a ação. E aí ele se desculpa com quem havia ferido e volta para a mesa. Assim que o cara sai de perto, Blonde solta as mãos de Dark e lhe entrega um band-aid para o corte. Detalhe que era um band-aid usado. Bom, nesse ponto está bem claro de que White não é flor que se cheire, e provavelmente vai acabar com todos ali até não sobrar ninguém. Por isso, seria interessante que eles arranjassem um jeito de expulsá-lo antes que seja tarde demais. E eu diria que a melhor chance de fazer isso seria enquanto ele dorme. Uma saída seria usar as mãos do cara para fazer ele danificar o próprio papel. Seria perigoso, mas talvez seja mais seguro do que deixá-lo ali. Ou até mesmo deixar o papel do cara embaixo do pé da cadeira. Dessa forma, se ele ficar se mexendo nela, vai acabar rasgando ou rasurando o papel. Aliás, eu diria que ficar olhando enquanto um dos participantes é expulso não seria uma boa ideia, porque quanto mais pessoas para ajudar a pensar em um plano para finalizar o teste, melhor. Ainda mais levando em conta que Death parecia ter entendido algo, e estava vendo coisas que os outros não conseguiam. Por isso, a melhor chance dele seria tentar entender o que Death quer falar. Além disso, com certeza não seria uma boa ideia agredir uma colega, mesmo que ela possa ser uma espiã, até porque ela não está fazendo nada para tentar eliminá-los ou atrasá-los. E quem sabe Brown pudesse ter sido desqualificado por sua ação, mas pelo que deu pra ver,
o guarda só está ali para retirar o pessoal da sala quando eles forem eliminados. Nesse momento, White começa a ter convulsões e Black percebe que ele está falando a verdade, já que sua esposa também tinha convulsões desse jeito. Aí, como o cara precisava do remédio, eles revistam uns aos outros para ver quem estava com o medicamento. No início, nada é achado, mas Dark revista a mesa de Brown e vê que o cara tinha grudado a pílula com chiclete embaixo da mesa. Rapidamente, ele volta e tenta colocar o remédio na boca de White. Porém, Brown dá um tapa na mão dela e faz a pílula cair no sistema de escoamento que tinha na sala. Os outros tentam tirar a grade ou pegar a pílula, só que isso também não dá certo. E para piorar, White para de ter convulsões, o que é um péssimo sinal para essa doença. Aí, vendo que ninguém ia fazer nada para ajudar o cara, Dark decide sair com ele da sala sem se preocupar se irá passar ou não. E assim que começa a mover a cadeira, a mulher percebe que o nariz dele estava sangrando. Então ela olha para a câmera e pede para fazerem algo. E isso faz com que ela seja expulsa da sala. Uma pena que ela não esperou um pouco, pois logo em seguida, Blonde consegue usar o seu grampo de cabelo para pegar a pílula através da grade. Com isso, ela faz White engolir a pílula, e quando ele volta ao normal, Blonde o solta da cadeira. Mas ao contrário do esperado, ele não puxa briga com Brown, apenas diz que sabia que havia sido ele quem roubou o medicamento. Depois disso, o grupo começa a conversar, e White diz saber qual é a resposta da prova. Na verdade, ele diz que todos ali são a resposta, e que o teste é a pergunta. E como apenas uma resposta era requisitada, eles iam ter que ir eliminando os outros até restar apenas um. Nesse momento, Black percebe que White está olhando para a arma do guarda, e os dois saem correndo para pegá-la, com Black derrubando seu concorrente e pegando a pistola. Porém, Black não pegou a arma para atirar em alguém, e sim para impedir White de atirar nos outros. Ele até tenta dizer que todos devem trabalhar juntos para passar, mas o White não está nem aí para isso, e vai para cima do cara. E vendo que o babaca não irá parar, Black decide atirar, porém a arma não funciona. Isso faz com que o White se jogue no seu rival e pegue a arma. Aí os dois começam a brigar, e o White enfia um lápis no ombro do Black e o tira da jogada. Vendo isso, Brown até vai para cima também, só que acaba levando uma coronhada na cabeça e fica no chão. Com os dois sem poderem lutar, White verifica a arma e percebe que ela tinha um identificador de digital e só iria funcionar na mão do guarda. Então ele vai até o segurança e usa a mão dele para atirar, ameaçando os outros e dizendo que quer ficar sozinho na sala. Ok, foi como eu disse anteriormente, eles com certeza deveriam ter acabado com White e o eliminado quando tiveram a chance, ou pelo menos podiam tê-lo mantido preso até o fim da prova. O cara havia deixado claro que faria de tudo para vencer esse jogo sem se importar com o preço, e isso sem dúvidas é extremamente perigoso na situação em que eles estavam. Além disso, Dark deveria ter esperado mais um pouco até tomar uma decisão tão drástica como a de falar com a câmera e ser eliminada. Se ela queria salvar o White, a melhor coisa a se fazer seria jogá-lo para fora da prova. Afinal, eles não tinham certeza se fazer isso iria eliminar alguém, mas falar com a câmera com certeza iria. Além disso, Brown poderia ter tomado uma ação junto com Black, como por exemplo, ir por trás de White e imobilizá-lo, enquanto Black o ameaçava com a arma, porque naquele momento estava bem claro que o maior inimigo ali era o White, e eu não deixaria que ele tivesse a mínima chance de pegar aquela arma. Assim, ele força Brown a sair primeiro. Depois disso, ele pede para Black ir embora, porém Blonde toma a iniciativa e vai na frente. Só que antes de sair da sala, ela fala para as luzes se apagarem e dá a chance de Black ir para cima do cara. White percebe isso e dispara até acabar a munição, então ele acende as luzes e vê que havia acertado um tiro no peito do seu rival. Depois de Black cair no chão, White percebe que a porta não tinha se fechado e que o pé de Blonde ainda estava ali dentro, mas antes que ele possa fazer algo a respeito, o tempo no timer acaba, indicando o fim da prova. Então ele vai até o vidro que tinha ali e começa a dizer que ele deveria ser escolhido, pois havia feito tudo acontecer na sala. Infelizmente para ele, o guarda aparece e mostra que em seu relógio ainda tinham 20 segundos de prova, ou seja, ele quebrou uma das regras. Percebendo isso, White clica nos botões do timer e vê que tinha como atrasar ou adiantar o tempo. Aí ele se lembra daquela hora em que Def tinha ido até o timer e entende que o cara tinha mexido nos segundos. Descobrindo isso, o cara tenta ir jogar no Vasco, mas a arma não funciona, então o guarda o tira dali. Ficando sozinha na sala, Blonde olha para o óculos que Def havia deixado cair e se lembra dele falando que era preciso ver com clareza. Aí ela pega o óculos dele e começa a verificar a prova com a lente do óculos, descobrindo assim que estava escrito pergunta 1 na folha. De repente, Def aparece na sala e ela pensa em tudo que eles haviam discutido, se lembrando que a única questão feita desde o início foi aquela do fiscal durante a apresentação, questionando se alguém tinha uma pergunta. E quando o fiscal se mostra ali junto com seu chefe, que é no caso o próprio Def, ela diz que a resposta é não, e assim os dois homens dizem estarem felizes em ter alguém para contratar. No entanto, ela diz que ainda não aceitou, já que tem perguntas para fazer, como por exemplo, por que o CEO da empresa atuou desse jeito durante o teste, e o quão importante era essa vaga para deixarem alguém ir de base. E em resposta, o fiscal diz que não foi atuação, ele é assim mesmo, e por isso não aparece em público, pois o fato dele não ser um homem de negócios poderia causar problemas para a empresa. Na verdade, ele só se mostrou hoje
longe porque eles estavam contratando para uma das vagas mais importantes da empresa. Além do mais, ele diz que Black não estava morto. Aí, ouvindo isso, Blonde vai até o corpo do cara e percebe que ele estava respirando. Não só isso, o ferimento da bala estava se curando a olho nu. Aproveitando a deixa, o fiscal explica que enquanto procuravam pela cura, eles encontraram algo ainda melhor, uma pílula que permite a rápida regeneração das células, o que eliminaria o vírus e daria vários outros benefícios, e as balas que estavam na arma tinham essa pílula. Mas infelizmente eles só poderão fazer algumas pílulas por vez, e por isso precisarão de um administrador sábio para a empresa, alguém igual a Blonde que passou no exame. Aí nesse momento, Black acorda completamente renovado, e vendo o milagre desse remédio, Blonde aceita o trabalho. Bom pessoal, na primeira vez que eu vi o filme eu já tinha percebido que a única pergunta feita foi essa do fiscal. Na verdade é até estranho que tenha demorado tanto tempo para que os participantes percebessem isso. Foi por conta disso que eu disse que se eles se juntassem e repassassem em grupo as palavras do fiscal, poderiam ter finalizado o exame logo no começo. O teste, sem dúvidas, foi uma forma de ver quem era a pessoa mais atenta aos detalhes, e que prestava atenção não só nos seus colegas, mas como também ao contexto geral. E nem era necessário olhar a folha de Death para descobrir isso. Mas se tivessem tentado entender desde o início o que o cara queria dizer, talvez tivessem passado na prova como um grupo, ou pelo menos o teste terminaria muito mais rápido. Aliás, existem formas mais fáceis para achar um profissional qualificado do que esse exame sem sentido, que por sinal não pareceu provar em nada a qualificação de Blonde, já que por causa dela alguém poderia ter morrido em vez de ter recebido aquela cura. E só uma teoria sobre o guarda. Obviamente ele estava ali para tirar o pessoal da sala, mas também para proteger o Death, que no caso é o dono da empresa, e se qualquer coisa acontecesse com o cara, ele teria que disparar aquela munição com a cura nele. Isso se o Death já não tomou essa pílula milagrosa antes, né? Fala galera, esse foi como derrotar Exame. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se de repente você fosse parar em um jogo bizarro com armadilhas mortais, o que você faria? Quer saber o que Rig vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, preste atenção em todos os detalhes, eles podem ser cruciais para definir a sua jornada.